Essa convidada que a gente recebe agora é uma das maiores, tá? Entre as maiores cantoras do Brasil, intérpretes, escritora, compositora, junto com o irmão Antônio Cícero, autora de alguns dos maiores, a gente está ouvindo, maiores sucessos, hits. Se a gente pegar os anos 80, os 10 maiores hits, ou sei lá, os 15 maiores... Essa canção, Fugaz, tem a francesa que a gente rodou Uma Noite e Meia. E não só como cantora, mas ela é uma pessoa que a influência dela no comportamento, na música pop, na cultura popular, eu acho que é das maiores artistas nesse aspecto também que o país já produziu. Então é uma honra receber no Timeline, ao vivo, 10h37, Marina Lima. Seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia! Bom dia, gente, desculpe não ser de vídeo. Que isso, mulher? Imagina. Que isso, mulher? Mas se quiser fazer de vídeo, não quiser fazer de vídeo, se quiser... Não, mas eu quero, sim. Aconteceu o seguinte, eu preparei tudo, né? E na hora que eu liguei, meu computador deu um pau. Então eu tive que vir pra cá. Mas olha, Kelly Paulo, muito obrigada, eu estou aqui. Tá muito frio aí, você falou 6, né? Não, essa semana, Marina, a gente teve 2 graus. Bom, no interior, a gente tá falando de Porto Alegre, né? Estamos sediados aqui, mas no interior, a sensação térmica chegou a menos 18. Credo. Menos 18. Praticamente na Rússia. Exatamente. Né? O Alasca, a gente olhou, o Alasca tava mais quente. Isso. A Sibéria. A Sibéria, cara, exato. Mas você sabe que eu tenho uma memória afetiva de frio. Ah, é? Porque eu morei muito tempo num lugar que fazia frio nos Estados Unidos, num lugar que tinha um inverno muito rigoroso. Então, assim, eu sei que é difícil para um monte de gente e tal. Mas para mim, se eu estiver bem agasalhada, vai para um lugar que eu conheço, sabe? Eu gosto. A gente estava falando que hoje, por exemplo, hoje é verão para nós, 13 graus. Nós estamos de manga curta. E aí, a gente, o dia tá bonito, sabe? Tem sol, é um dia solar, então a gente... Pois é, bonito. Tá delícia, demais. Pra ti o frio, então, ok. Claro que eu entendo que passar frio é horrível, né, Kelly? Claro. Mas eu digo assim, pra mim é o que eu não passo frio, eu gosto, mas fico preocupada, porque tem um monte de gente aí com muito problema de falta de abrigo, de tudo, mas enfim, eu tô indo pra aí, hein? Venha, a gente vai aquecer, tá? Porque semana que vem, 26, né? 20 graus, dia 26. Semana que vem sobe de novo, então estamos pra te receber, a gente tá aquecendo, tá? A gente ligou a estufa, o aquecedor, pra que Marina chegue bem, a gente tá aquecendo a temperatura desse inverno. Só pra gente lembrar, no dia 26 de julho, a Marina vem, portanto, no Opinião. Tem poucos ingressos à venda ainda, mas ainda tem ingressos à venda. No Opinião, é um sábado, às 8 da noite, a Marina vai estar no dia 26 de julho, portanto, essa turnê Rota 69, já que a Marina está incrivelmente com 69 anos de idade. Marina, tu disseste agora que não está por áudio, por vídeo com a gente, embora quisesse estar, então a gente está prestando atenção, claro, só no teu áudio. E me chama a atenção como a tua voz tá boa. Eu tô achando tua voz melhor. A Marina, para quem eventualmente não sabe, embora acho que a maioria das pessoas saiba, teve um problema sério nas cordas vocais e a gente te ouve agora, eu te ouço falar de uma maneira muito mais, me parece, tranquila, mais leve, mais fácil. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Marina. Eu sei que já falaste muito sobre isso, mas eu acho que é um ponto interessante sobre a maneira como tu conviveu com algo muito difícil, porque deve ser muito delicado, né? Até do ponto de vista simbólico, a gente perder aquilo que nos conecta com o público, com os outros, como é que foi esse processo pra ti, essa história? Eu li também que tu tava num momento de depressão, que tu tava sem vontade de cantar. E aí isso de alguma forma se manifesta de maneira literal, né? A voz passa a não sair. É muito interessante e triste também. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Marina. Olha, vou resumir um negócio super longo, assim. No fundo do poço tem mola. E o que acontece? O que eu tive na voz foi, sobretudo, um problema emocional. Então, você matou a charada. Talvez se fosse um pintor, tivesse afetado a mão. A minha afetou a voz, porque na realidade eu não queria mais. Eu queria parar. Eu não queria mais me expressar. Eu entrei em crise com a minha identidade há uns 30 anos atrás. Mas eu preferi parar de cantar um tempo ou cantar com dificuldade e falar sobre isso até vencer isso. Então a vida tem um lado muito sábio
que se você tem condições de enfrentar uma dificuldade, se você estiver muito iluminado assim, nesse caminho, você ganha. Então, tem uns 2 anos que a minha voz voltou. E como ela ficou muito tempo quieta, ela voltou de onde ela estava, ela voltou zerada. Ela voltou, parece que ela voltou de onde ela parou. Então, esse aspecto físico está resolvido. E eu fiquei muito feliz de ela ter voltado, embora eu entenda que não é um milagre, é um trabalho de formiguinha, principalmente psicológico e emocional, de enfrentar uma exposição enorme, de certa maneira, entre aspas, cagar para isso e ir atrás de ficar boa. E agora eu tô boa e tô aqui. E sabe que interessante tu falar sobre isso, Marina. A gente recebeu recentemente o padre Fábio de Mello, também veio fazer show em Porto Alegre, e ele descreveu com uma riqueza de detalhes o período de depressão dele. Ele contou, inclusive, que ele queria se matar. Contou assim nesse horário. E a gente foi ouvindo e foi tão importante, porque eu acho que todos nós vivemos angústias, né? Você com uma trajetória de absoluto sucesso e relevância, eu queria te perguntar, em que momento você começou a perceber que estava nesse lugar de depressão ou de questionar? Não, porque... olha só. Não é que você percebe que você está no lugar. Tem uma coisa que causa esse clique que você quer parar, que você quer desligar. Isso foi para mim depois que eu fiz um disco chamado Abrigo. Quando eu tinha que fazer shows pro Abrigo, que é um disco de intérprete, assim, que eu me vi ensaiando, porque eu sou... Paulo falou bem. Eu sou compositora, meu negócio é diferente. Eu sou ligada em música e tal, e acabei virando também intérprete e cantora. Mas quando eu fiz um disco, em 95, 96, de cantor chamado Abrigo, foi tudo ótimo. Na hora que eu tinha que levar isso aos palcos, coisa que foi engraçado, porque foi aí. Eu cancelei 26 shows. E o primeiro foi aí, inclusive, no Sul, em Porto Alegre. Eu vi que eu não era cantora, que eu não tinha esse lugar de intérprete, de grandes bandas e tal. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso, o disco vai lá. Aí uma empresária, os shows e tal, eu falei, não dá, perdi a voz. Olha o corpo respondendo à angústia, né? Inconsciente como existe, né? Não queria, a maneira dela dizer não foi literalmente perder a voz. Marina, por que tu disseste assim que teve uma crise com a tua identidade? Porque a tua identidade é o que há de mais rico mesmo, em alguns momentos muito transgressora, inclusive inovadora. E tu disseste agora, eu me vi em crise de identidade. É nesse sentido, porque tu não queria mais ser cantora? Não é nesse sentido, não. No sentido de que eu... Por mais que eu fosse transgressora, diferente, uma mulher tocando instrumento e tal, tocava um instrumento, tinha uma carreira com um parceiro, eu estava em controle, estava tudo, mesmo que eu dissesse vários nãos, tivesse que dar limites e tal, eu estava bem com isso e dando meus limites e seguindo o que eu achava que era certo para mim. Naquele momento, eu não queria mais dar um outro não, porque eu achava que eu ia entrar em crise com tudo, com a minha empresária, com o mercado, com a minha... E aí, de vez de eu poder falar, gente, eu voltei que eu entrei em parafuso. Então eu meio que fui obrigada fiquei mal e tal, porque na realidade eu sabia que ia ter uma rebarba por conta disso, e eu não dei conta disso inteira. Eu fragmentei, é isso que eu estou te falando. E quando é que Mas é volta? Deixa eu falar um negócio para vocês que é importante. Claro. Porque também sublinha bem essas perguntas. Tem um tempo atrás, por acaso, meu empresário, Candé Salles, porque imagina a quantidade de perguntas que tem sobre essa época, né? E eu muito afim de falar de outras coisas, lá, não sei o quê. Aí o meu empresário falou, Mar, que ele me chama de Mar, se acostuma com isso, porque tudo que é sobre superação... É isso aí. O mundo está muito interessado. Então, desde que o Candé me deu esse toque, porque eu estava pensando, puta que saco de um... De novo! Então, você vê vocês, locutores,
de um programa só pergunta sobre isso. Então, eu estou explicando melhor que eu posso. E tu sabe por quê, Marina? Porque eu acho que são angústias nossas também. A gente fala que a gente faz terapia aqui no programa e a gente começa a se identificar. Cara, eu também tive isso. Eu também questionei se eu estava no lugar... Nós aqui, eu tô falando, nós, pessoa física mesmo, né? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu tenho capacidade de conduzir um programa? Grande como a Marina, um ídolo, Inspira. assim, se vulnerabiliza e se mostra suscetível a questões que todos nós, mortais, temos também. E isso humaniza, né, o debate. As pessoas se sentem identificadas, né? O meu conselho para vocês, para todos, é que se você puder, como eu pude, a muito custo, enfrente o medo, a crise, acredite naquela vozinha pequenininha que ela falando, eu não quero, eu não posso. Ouça aquilo, se você puder. Se você não puder, se prepare para quebrar. Se você puder, você vai ter muita dificuldade, angústia e tal, mas você vai estar no lugar como eu estou hoje nisso, você não vai esperar. Mas tudo depende, assim, eu falo isso tudo, mas o mundo é muito injusto e desigual. Então, assim, para vocês, acho que como para mim e para outras pessoas, tem essa possibilidade de viver isso. Para quem não tiver, eu nem sei como fazer. Eu peço para a pessoa não desistir é que nem o Gil falou para a Preta. O Gilberto Gil falou para a filha, minha filha, se estiver muito pesado, larga. Se você amar a vida, segura. É isso que eu posso dizer. Que bonito isso. Marina, sempre foi como a gente já disse agora, isso não é nenhuma novidade para ti, tu concorda com isso? Foi muito transgressora, muito inovadora nos anos 80 e muito autêntica. Mas sempre, isso é que eu acho um mérito impressionante, sempre conseguindo manter o espírito pop, eu quero dizer assim, sendo acessível, né? A grande parte da população fazendo sucesso, isso é um mérito, né? Eu queria saber se tu já te sentiu em algum momento que estava à frente do teu tempo a ponto de ser incompreendida, ou não, isso nunca foi um problema, tu te sentiu relativamente bem acolhida por todo mundo? Não, olha, eu tenho 23 discos, Paulo. Então é claro, é uma trajetória. É claro que em alguns momentos, por diversos motivos, ou porque eu estava ainda fazendo um trabalho de passagem, então nem para mim estava claro, algum disco não tão fácil de digerir. Não é nem digerir, de conseguir entender, né? Perceber. São muitos trabalhos, é uma vida. Então tem momentos que você pode se sentir menos percebida e também sendo menos clara nos sinais que você dá. Mas isso é trajetória, entendeu? A culpa não é do outro. A culpa, às vezes, não é nem culpa. As situações convergem para isso. Agora, eu sou pop. Porque você falou a palavra, eu sou pop. Eu tive discussões que eu digo, conversas maravilhosas com o Renato Russo, com o Renato era vivo. O Renato me ligava às 3 da manhã e dizia assim, você é rock. Ele estava errado, aliás. Aí eu dizia assim, Renato, cara, você não está entendendo. Talvez você não seja mulher e tal, mas eu sou pop. Você é. Mas você é. E até hoje. Super pop. Mas vamos agora dizer o que significa isso, né? Para mim, ser pop, que eu não sou de nenhuma linhagem nobre. A única linhagem nobre que eu tenho é a minha verdade. Que bonito, que bonito. Marina, eu preciso perguntar, porque quando a gente disse que a gente, né, badalou que você estaria conosco, porque é uma entrevista de peso para essa sexta-feira. E olha que curioso, assim, eu recebi muitas mensagens de pessoas da comunidade LGBT falando que você precisa dizer para ela o quanto ela é importante. E jovens, tá? 20 e poucos anos falando, tu precisa dizer para ela o quanto ela me inspira, o quanto ela tem de poder na minha vida, na minha playlist, na minha existência. Mas até o que eu queria perguntar não é exatamente isso. Eu queria perguntar dessas tuas
parcerias daqui, desse momento recente, tá? Porque tu cantou com Pablo Vittar, você já é consagrada, poderia estar num lugar de conforto, de já ter, né, de conversar com o Renato Russo, de ter gravado músicas de compositores incríveis, Paulinho Mosca, Chico Sainz, Rita Lee, enfim, Tom Jobim. Hoje, estar também sempre disposta a fazer essas parcerias, a atualizar, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Olha, isso não tem nenhum mistério. A resposta é uma simples, assim. Eu gosto da vida, Kelly. Uhum. Eu gosto da vida, eu gosto de viver. Quando eu compus muito dessas canções, algumas não, agora são mais recentes. Quando eu compus, eu gravei algumas canções, eu não estava preocupada tanto que aquilo marcasse aquela época da música pop, da MPB. Eu estava preocupada em traduzir as questões que me inquietam. E isso no ser humano não muda. A gente pode ser hoje em dia, claro que tem questões, hoje em dia tem internet, outras questões entram, outras saem. Mas assim, o essencial da busca é por que a gente está aqui, o que é o amor, o que é o ciúme, o que vale a pena, o que é a traição. Essas questões que todo mundo pergunta são eternas, são as questões eternas. É verdade. Se o ser humano, no meu caso, que vou fazer 70, eu gosto da vida. Eu tenho curiosidade sobre a vida. Na hora que eu não tiver, que eu achar que a vida deu, aí talvez eu não fale mais nada, não diga mais nada. Mas para mim a graça da vida é essa troca. Eu tenho muitos amigos assim. Tenho alguns amigos, não tenho muitos, tenho alguns muito importantes, da minha idade, jovens. Eu gosto de aprender, gosto de vivenciar, e se tiver também que ajudar a ensinar também. Eu acho que a minha passagem por aqui é isso. Marina Lima, que presente! Eu gosto da vida. É assim que a gente encerra o programa de hoje, com este presente aos nossos ouvintes, a nós também, né, aqui no estúdio. Muito obrigada. Vou repetir, tá? Marina Lima está voltando a Porto Alegre, esse ícone, essa expressão da música pop brasileira. É dia 26 de julho, no Bar Opinião, também um templo, às 20 horas. Tem poucos ingressos à venda. E ela está aqui para a turnê, estará aqui para a turnê Rota 69 ou Rota 69. Ela que celebra 45 anos de carreira e 69 anos de vida. Marina, obrigada, um beijo grande. E a gente vai aquecer Porto Alegre para te receber, tá? Kelly, Paulo, posso chamar o público? Por favor, por favor. Primeiro agradecendo Paulo, obrigada. Obrigado, Kelly também, pela entrevista. Obrigada. E dizer o seguinte, gente, eu estou chegando aí, eu sei que tá difícil o mundo tá todo difícil, mas eu gosto de música. Eu respondi as perguntas que eles me fizeram, mas eu sou uma pessoa ligada à música e música pop. O show é bom, o show é muito forte, tem sucessos, tem coisas que nos acompanham, tem a minha vontade de estar aí em Porto Alegre, tem momentos importantes aí. Eu tô aí, eu quero ver vocês. Tomara que vocês possam me ver. Tamo junto. Um beijo enorme até dia 26.